Olá, pessoal. Hoje a gente está com a Giant Steps, que é uma casa que, além de investimentos, ela traz muita tecnologia e estatística para os seus investimentos, né? E a gente vai conversar um pouquinho com o Pedro, que é da parte de relação com os investidores, para ele contar para a gente sobre a casa e como que estão os fundos. Pedro, se você puder contar um pouco do histórico da casa para a gente, por favor. Claro, fechado. Bom, primeiro, então, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar batendo esse papo aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Simonetti, sou um sócio responsável por toda a parte de relacionamento com investidores na Giant, e eu sempre gosto de começar a explicar a nossa gestora falando sobre a palavra quantitativo, porque no final do dia a gente é conhecido no mercado por ser a maior gestora quantitativa da América Latina. Só que o interessante disso é que se você conversa com as pessoas que estão lá dentro, a gente se enxerga como uma gestora de fundos multimercado, que usa a tecnologia para fazer gestão. No final do dia, isso é o quantitativo. As pessoas têm uma mística envolvida nesse assunto, o pessoal pensa em algoritmo, robô, e na verdade o quantitativo é só tentar usar as ferramentas que hoje a gente tem disponível, que talvez alguns anos atrás a gente não tinha, mas hoje a gente tem para potencializar a nossa capacidade de entregar retorno. Então, eu sempre gosto de fazer um paralelo para explicar isso. A verdade é que o trabalho de um gestor, e aí eu falo por qualquer gestor de qualquer tipo de fundo, o trabalho dele é muito parecido com o trabalho de extração de ouro físico da natureza. O trabalho do gestor é encontrar as pepitas de ouro no mercado, que são as oportunidades para entregar retorno, e capturar essas oportunidades. Se você olhar o mercado de extração de ouro, que começou 500 anos atrás com os portugueses e espanhóis vindo aqui para o Brasil, naquela época, o pessoal pegava as pessoas que estavam aqui e dava uma pá na mão do cara, dava uma peneira na mão do cara e falava, vai achar ouro na natureza. E é bem verdade que naquela época o cara conseguia, ele pegava uma peneira de ouro, ia num riacho, peneirava os pedregulhos que estavam vindo ali no meio e no meio dos pedregulhos ele encontrava pepitas de ouro, visíveis a olho nu. Hoje, se você falar que você vai pegar uma peneira e vai no riacho achar ouro, as pessoas vão olhar bem para sua cara e falar, cara, você está completamente louco. Depois de tanto tempo de exploração, o ouro ele já não está mais visível. Não é que não tem, ainda tem muito ouro. Tanto é que se você pegar a produção de ouro de hoje e comparar com o auge da corrida do ouro, a gente produz 50 vezes mais. A diferença é que não tem mais ninguém usando peneira, ninguém usando pá. Se você quiser tirar ouro da natureza hoje, você precisa usar um maquinário gigantesco, você precisa usar um processo químico para dissociar as partículas de ouro de outros materiais, juntar tudo e aquilo vira uma pepita. No mercado é exatamente a mesma coisa. O gestor ele tem que juntar as informações. Não, é bem verdade que algum tempo atrás o gestor que tivesse minimamente bem informado, ele conseguia juntar as informações disponíveis e achar essas pepitas de ouro no mercado. Aqui no Brasil, talvez a pepita de ouro que estava mais na cara de todo mundo nos últimos anos foi o fechamento da taxa de juros. O gestor colocava NTNB na carteira, o cara estava feito pro resto do ano, não precisava fazer mais nada. Só que, conforme o mercado evolui, e esse é o ponto, o mercado ele vem evoluindo muito rápido, essas pepitas de ouro vão ficando cada vez mais difíceis de serem encontradas. E talvez a principal mudança do mercado financeiro é a quantidade de informação disponível hoje para você tomar uma decisão de investimento. Eu acho que todo mundo que está ouvindo concordaria comigo que quanto mais informação um gestor tem, quanto mais bem informado ele está, mais fácil fica para ele encontrar essas oportunidades no mercado. O problema é que a quantidade de informação explodiu. Um bom exemplo disso é o próprio coronavírus que a gente está vivendo agora. Recapitula na cabeça de vocês a quantidade de informação que vocês receberam sobre coronavírus especificamente, é um tópico só, nos últimos meses. Acho que todo mundo está em grupo de WhatsApp aí, né? A praga. Você recebe áudio de um médico falando uma coisa, de repente um áudio de um outro médico falando um negócio completamente diferente. Aí você vê que os dados de contágio no Brasil estão subindo exponencialmente, mas ao mesmo tempo você vê fotos do pessoal fechando o hospital de campanha em vários lugares ao redor do mundo. Dá a impressão até que o vírus sumiu em alguns lugares. E aí você está sendo bombardeado de tanta informação de todos os lados que é impossível digerir tudo isso e formar um cenário do que é o que realmente está acontecendo hoje. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Eu tenho a sensação de que quanto mais eu leio, mais perdido eu fico sobre esse tema. Porque a quantidade de informação é muito alta para a minha capacidade de processamento. Em outras palavras, está muito difícil ir com a peneira e tentar achar alguma coisa lá. Você precisa usar alguma outra coisa.
No nosso caso, o que a gente decidiu fazer é vamos usar o nosso poder computacional. Vamos usar o nosso poder computacional para tentar processar essa quantidade de informação que uma pessoa de cabeça jamais conseguiria. Aí você pode até me falar, pô, mas isso é o coronavírus, né? É um negócio sem precedentes, é um evento específico. Na verdade, não. Isso, na verdade, é um sintoma de uma mudança profunda que a gente está vivendo em todos os campos do conhecimento humano. Tem um estudo que a IBM fez há um tempo atrás, que eles tentaram estimar a quantidade de informação já produzida pela humanidade. Fácil, um estudo pouco ambicioso. E aí, a principal conclusão do estudo, que não estava nos objetivos iniciais, foi de que se você pegar toda a informação já produzida, desde o primeiro homem das cavernas, escreveu na parede a primeira vez, até hoje, 90% dessa informação é dos últimos 12 meses. Isso significa que a gente está fazendo vezes 10 a cada ano que passa a quantidade de informação. E aí, num cenário desse, uma pessoa de cabeça, um grupo de pessoas, não é suficiente. A ferramenta, ir lá com a peneira, não funciona. Você precisa de alguma ferramenta mais eficiente, no nosso caso, isso é o poder computacional. Isso é o Quant. Quant nada mais é do que tentar usar as ferramentas que estão disponíveis hoje para potencializar a nossa capacidade de entregar retorno. Faz sentido? E aí, até um ponto interessante, o pessoal tende a achar que o nosso processo de investimento é muito diferente de uma gestora tradicional. A verdade é que não é. Ele é diferente porque ele tem algumas camadas a mais, mas a base ainda é a mesma. Então, eu vou fazer um paralelo com uma gestora macro, porque normalmente é o que o pessoal tem mais proximidade. No gestor macro, normalmente você tem um economista que está no mercado há 20, 30 anos, já viu muita coisa, já viveu muita coisa, e aí ele usa esse período que ele já viveu, esses dados que ele adquiriu nesse período que ele está no mercado, para bolar uma tese de investimento. E aí essa tese pode ser alguma coisa na linha de, sei lá, num cenário de juro baixo, inflação controlada e moeda controlada, esse é um cenário bom para a Bolsa. Legal. É uma tese que parece que faz sentido economicamente. Aí o que ele vai fazer? Ele vai sentar na frente do terminal dele e toda vez que aquele padrão começar a acontecer, ele vai entrar executando, no caso, ele vai entrar comprando bolsa. No nosso caso, a gente pode ter exatamente a mesma ideia. Juro baixo, inflação controlada, moeda controlada é bom para a bolsa. Só que em vez de sentar na frente do computador, a primeira coisa que a gente vai fazer, a primeira pergunta que a gente vai fazer é o seguinte: será que tem alguma forma de usar as ferramentas que a gente tem disponível hoje para potencializar esses 20 anos? Vamos começar com esses 20 anos que ele está no mercado. Porque, querendo ou não, ele criou aquela tese baseada em tudo que ele já viu. E ele está há um bom tempo no mercado. Só que você tem ativos que têm histórico aqui no Brasil de mais de 100 anos. Por que usar os 20 só que o gestor viveu se eu posso usar os 100? Vamos usar os 100. Pega os últimos 100 anos de histórico, roda vários testes para ver se esse padrão realmente se repete ao longo do tempo. E mais importante, se tem indícios de que aquilo vai continuar a ser repetido aqui para frente. Não adianta nada o padrão se repetir lá atrás, o mercado mudou de regime e já não funciona mais. Então, eles vão, em outras palavras, eles vão rodar vários testes para ver se dá para ganhar dinheiro com essa estratégia. Uma vez que eles falam funciona, isso é um padrão econômico, certo? Se funciona no Brasil, deveria funcionar nos outros lugares ao redor do mundo. Vamos testar. Testa nos Estados Unidos, testa no Japão, testa na China, testa na Europa. Testa ao redor do mundo inteiro para ver se esse padrão realmente é consistente e se dá para ganhar dinheiro com ele. Uma vez que a gente fala funciona, aí eu vou fazer o gestor pegar aquela ideia que está na cabeça dele e colocar no papel. O ponto é, eu quero delegar essa função, eu não quero... O trabalho do gestor é criar essas estratégias, é criar essas teses de investimento. Eu não quero torrar a capacidade dele, torrar o tempo dele apertando o botão. Então, uma vez que ele criou essa ideia, ele vai colocar ela no papel e a gente vai dar para os nossos programadores, que vão fazer, basicamente o que eles vão fazer é um programa de computador que vai atuar como se fosse um radar. Ele vai ficar olhando para o mercado e toda vez que aquele padrão começar a acontecer, a gente vai entrar executando automaticamente. Não só no Brasil, mas ao redor do mundo inteiro. Faz sentido? Então, eu acho que assim, a ideia que eu queria passar do Quant é justamente você usar uma ferramenta diferente. Quant é só uma ferramenta. E aí esse é um ponto legal, porque quando o pessoal fala em algoritmo, o que é um algoritmo? Um algoritmo é um conjunto de Cs. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, você faz isso. Normalmente as pessoas focam na execução, mas o valor do algoritmo ele está no se acontecer o quê?
você faz o quê? Isso é a estratégia do fundo, e quem cria isso são os nossos gestores, são as pessoas que estão lá. A gente sempre brinca, o pessoal acha que a gente é o Terminator, é um robô que usa inteligência artificial para escolher os ativos que ele vai comprar e vender no mercado, ele está desenvolvendo uma consciência ali, e eventualmente ele vai dominar o mundo. Sempre tem um final dramático no negócio. A gente brinca lá dentro que talvez a gente seja mais parecido com o Homem de Ferro. Você tem um nerd que usa a tecnologia, usa a armadura para ter algum tipo de vantagem. É só uma ferramenta que ele usa, mas é um nerd que está ali dentro. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o nosso site, a gente colocou uma página nova faz mais ou menos um mês e meio. E nessa página a gente somou a quantidade de medalhas de Olimpíada de Matemática que tem na equipe. Tem, tipo, que eu ia falar, vocês são uma casa de nerds, né? Totalmente. Você pegar lá, a gente tem 45 medalhas de Olimpíada de Matemática, não sei quantos PhDs, não sei quantos mestrados, e eu posso falar, nada disso vem do comercial, eu sou a parte burrinha da empresa, isso está concentrado só no pessoal que faz a gestão. Então, essa é a nossa ideia de gestora, né? E até um ponto, o pessoal normalmente olha o Zara, por exemplo, o Zara é o nosso fundo mais antigo, né? O fundo está há 9 anos com resultado 260% de CDI, nesses 9 anos com CDI a 15%, anos com CDI a 3%, anos muito bons para o Brasil, anos muito ruins para o Brasil, e ele performou em todos. E aí o que as pessoas perguntam normalmente para mim é, qual que é a receita mágica? Qual que é a receita que vocês usam lá? Tem que ter um modelo, tem que ter uma estratégia que é a ganhadora de dinheiro. E eu acho que a ideia, o certo é o seguinte, essa receita ela não existe. O que a gente tem são pequenas receitas, muitas pequenas receitas, que se você pega individualmente, ela é boa, mas ela não é tão espetacular. Agora, quando elas estão juntas, aí elas formam um baita fundo, entendeu? Então, o que a gente está tentando fazer é maximizar a quantidade de pequenas receitas que a gente está criando o tempo inteiro e vai colocando essas receitas para dentro do fundo. E vou desligando as que vão deixando de funcionar. Esse processo é o que garante a consistência de resultado dos fundos ao longo do tempo. Agora, responde uma dúvida minha. Você falou do Zara. O Zara é o fundo mais antigo que vocês têm. Zara é apelido, né? Qual que é o nome dele e o porquê desse nome complicado? Zara, ele é famoso por ser, não por ser o melhor fundo da indústria, é por ser o nome mais esquisito da indústria. Então, o nome do fundo é Zaratustra. Aliás, se vocês olharem os nomes, todos os nomes que a gente tem na casa, vocês vão ver que a gente não é muito bom com o nome, né? Não tem nada que é muito simplinho. Mas o Zaratustra, na verdade, ele é um personagem de um livro do Nietzsche, do filósofo Nietzsche, e que, querendo ou não, tem bastante coisa a ver com a gente. Porque o Zaratustra é um profeta que mora na montanha lá, e aí no livro ele desce da montanha, vai no deserto e começa a pregar uma nova filosofia para os aldeões que moram ali. E ele fala dessa filosofia, aí o pessoal olha bem para a cara dele, fala muito bonitinho, mas todo mundo ignora ele. Aí ele volta para a montanha falando que ele estava com uma filosofia muito à frente do tempo dele. Era mais ou menos a gente tentando falar de usar tecnologia para gestão em 2012. Né? O pessoal fala, robozinho. Obrigado. E aí daí que veio esse nome. Viu, Pedro? E agora vocês falam, né, da gestão de vocês, né? O que a gente costuma ver, né, que é o comum, né, dos fundos, principalmente fundos macro, né, que é a maior parte da indústria, é a gente ver, né, os gestores ali realmente muito tentando entender o mercado e tentando adivinhar para onde o mercado vai, né, tentando prever o que vai acontecer, né, e de vocês eu não vejo muito esse lado, né, eu não vejo muito vocês querendo falar de macroeconomia, querendo entender para onde o mercado vai. Então, essa é um pouco a diferença de vocês, né, de vocês usarem talvez de dados, tentar ser mais frios, né, ao invés de tentar ficar se guiando ali, né, pelos dados e adivinhar para onde vai. Eu diria assim, o nosso processo, ele é exatamente, agora falando então em linguagem um pouco mais técnica, a gente usa o método científico. Então, a Giant é basicamente um laboratório, que tem vários cientistas lá dentro. E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo quando você vai criar uma vacina. O que você faz? Para você criar uma vacina, você não tem uma ideia
e depois sai e aplica essa vacina em alguém. Ninguém tomaria uma vacina que não foi minimamente testada. No nosso caso, é isso que a gente faz. A gente teve uma ideia, que é essa possível fórmula de uma vacina, a gente vai começar a testar. Testa num rato, primeiro, testa numa macaco. Óbvio que a gente não usa animaizinhos para os nossos testes, mas o pessoal vai testar exaustivamente para tentar buscar provas de que aquilo funciona. Então, a expressão eu acho, se o gestor acha alguma coisa ele pode achar, a verdade é que a gente acha um monte de coisa. Só que a partir do momento que ele cria alguma coisa que ele acha, ele vai jogar nesse processo de teste, para buscar comprovações que não é só acho, que é uma coisa que realmente dá para explorar no mercado, e eu tenho evidências estatísticas que aquilo funciona. Então, por isso que a gente não gosta muito de ficar, qual que é o nosso cenário, o que a gente acha que vai acontecer, porque a gente não acha. Toda vez que a gente tem alguma ideia, isso vai para a nossa linha, nosso método científico, e a gente vai testar essa ideia. Mas eu diria que talvez a nossa principal diferença para um gestor macro, eu vou usar mais, vocês vão perceber que eu vou usar muita analogia, cara, mas essa é uma analogia que quem criou foi o Flávio, que vocês já conheceram. O Flávio, ele é um dos nossos sócios fundadores, e ele tem uma peculiaridade, ele é viciado em café. Aquele cara, ele já fez curso de barista, ele tem uma máquina gigantesca que ele importou na casa dele para tirar um expresso. Cara, eu acho parece um armário para tirar um micro expresso da máquina dele, mas ele adora esse tipo de coisa. E ele falou o seguinte: um gestor macro, um gestor tradicional, ele é muito parecido com uma cafeteria artesanal. Se você quer tomar aquele café perfeito, você vai para Veneza, você é um cara que tem muito dinheiro, você vai para Veneza, e você tem aquela cafeteria que tem, quem tira o café é o próprio dono, que está fazendo isso há 60 anos, ele tem um maquinário especializado, ele sabe exatamente a temperatura que ele vai torrar o grão, ele sabe exatamente a pressão que ele vai tirar aquele expresso, ele tem todo o processo dentro da cabeça dele e ele faz manualmente, artesanalmente esse processo. E vai sair um café que vai ser uma experiência única na sua vida. No nosso caso, o nosso tipo de gestão é mais parecido com o Starbucks. O que eu estou tentando fazer? Eu contrato pessoas que entendem de café, e aí eu faço vários testes para definir qual grão eu consigo comprar, mas não serve um grão, eu tenho que ter um grão que seja escalável e eu consiga comprar ao redor do mundo inteiro. Aí eu faço testes para ver qual que é a pressão ideal para tirar aquele café, qual que é a temperatura que eu tenho que torrar. Testo algumas coisas e chego no otimizado, né, a temperatura otimizada. E aí eu defino um processo. Eu tô dentro do laboratório ainda. O café do Starbucks, ele não é criado na máquina, ele é criado num laboratório. Eles vão testar o processo e vão criar um processo que tira um bom café. Aí eu abro uma cafeteria em cada esquina ao redor do mundo inteiro e começo a vender café. Você pode até me falar que o café de Veneza, especializado artesanal, ele pode ser melhor. E eu concordo. Em outras palavras, trazendo para o mercado financeiro, a taxa de acerto do gestor pode ser maior do que a nossa. Não tem problema. O gestor pode dar 3 calls por ano, ele acerta 70%. Legal. No nosso caso, eu faço um bom café, mas aí você tem que se perguntar, quem ganha mais dinheiro? É o Starbucks ou é essa cafeteria artesanal? Em outras palavras, eu posso ter uma taxa de acerto de 51% das vezes. Só que eu não dou 3 calls por ano. Você pegar o Zaratustra, um fundo que emite de 20 a 30 mil ordens por dia. 51% pode parecer que eu estou jogando a moeda para cima. Mas se você faz 20 mil vezes por dia, vai te dar um resultado consistente pra caramba. Faz sentido? Então, no final do dia, o que a gente está falando, o trabalho do gestor é encontrar as pepitas de ouro, é entregar retorno. Quem dá mais dinheiro? A gente acha que esse processo ele dá uma vantagem para a gente na hora de entregar retorno. Faz sentido? Uhum. Então, assim, Pedro, o que você está querendo dizer, né, ver se eu entendi, é que hoje vocês operam um número de ativos muito maior do que um fundo convencional. Né? Então, hoje vocês estão olhando para bem mais mercados, estão hoje, né, coisa se estiver errado, mas até a maior parte dos ativos que vocês olham não são nem brasileiros, são no exterior. Né? Então, hoje vocês conseguem operar um monte de ativos ao mesmo tempo, mas você pode falar um pouco mais sobre isso, mas vamos também já emendo outra pergunta, né? Vocês olham para um monte de ativo, então não sei quantos, vocês podem até dizer se você tiver esse número, mas dentro da carteira, você tem todos eles ao mesmo tempo ou todos eles estão no radar, mas por vezes vocês estão operando um número
significativamente menor. Não estão todos na carteira ao mesmo tempo, não necessariamente, mas se você abrir a carteira dos fundos, você vai ver que tem muitos ativos lá, talvez muito mais do que qualquer outro fundo, porque eu tô olhando um número muito maior de mercados. Mas antes de falar disso, eu vou explicar as duas estratégias que a gente tem na casa. Aí fica até mais claro e eu consigo ser mais preciso nas informações que eu vou passar a partir daí. A verdade é que a Giant tem duas estratégias, só duas estratégias na casa. E essas estratégias, elas são reflexo da forma como a gente enxerga o mercado financeiro. A gente enxerga que o mercado financeiro como um todo, ele tem dois regimes, e só dois regimes. Um dos regimes é quando os investidores estão racionais. Eles estão olhando fundamento, eles estão olhando se o preço faz sentido para determinado ativo, operando usando a lógica, fazendo conta, né? E aí você tem o outro regime, quando essa lógica vai para o espaço. O investidor é dominado pela emoção. Coronavírus agora talvez seja a melhor exemplo disso, né? Tá fresco na cabeça de todo mundo. Quando começou a crise, lembra na sua cabeça, quem aí não ouviu falar que a bolsa estava barata? Todo mundo tá falando a bolsa tá barata, a bolsa tá barata. E aí o curioso é que se você olhasse os valuations naquele momento, você ia ver que estava tudo mega descontado. É verdade. Aí o investidor olha e fala, pô, legal, a bolsa tá barata, vou comprar. Compra a bolsa, no dia seguinte ela cai 20% na cabeça dele. E no dia seguinte, mais um circuit break, mais 10% na cabeça dele. Por que isso acontece? Porque nesse momento específico, as pessoas pararam de olhar o fundamento. O mercado foi dominado por um pânico generalizado. E aí o investidor, ele vende pelo simples fato do preço estar caindo. Ninguém está olhando o fundamento. Quanto mais o preço cai, mais pessoas entram em pânico, mais pessoas vendem, que faz com que o preço caia cada vez mais. E a mesma coisa acontece para cima. Você tem momentos de euforia no mercado, que um ativo começa a se valorizar, e aí o investidor morre de medo de ficar de fora de alguma alta. Então o ativo começa a se valorizar, as pessoas começam a entrar nesse ativo, que se valoriza cada vez mais, e nesse momento ninguém está olhando para o fundamento. Esses são os dois regimes, um regime de racionalidade e o outro de emoção no mercado. O Zaratustra e o Darius é uma das nossas famílias de fundo, e aí entre eles têm a mesma estratégia, né? O Zara é só um pouquinho mais agressivo que o Darius. Eles foram desenhados para ganhar dinheiro nesses momentos de emoção. Então um jeito fácil de entender o fundo é pensar num grande radar. Um radar que está monitorando ativos no mundo inteiro, bolsa, juros, câmbio e commodities, e ele está buscando indícios de que determinado mercado em algum lugar do mundo vai ser dominado por algum tipo de emoção, seja pânico ou euforia. Quando isso acontece, o preço tende a rasgar para algum lado. E aí ele é muito rápido para montar uma posição, surfa esse movimento e depois ele sai. Então essa é a ideia dos Darius. Eles são um radar que está buscando essas fortes movimentações nos preços dos ativos. E ele tenta surfar isso. Do outro lado, a gente tem o Sigma. O Sigma, ele é um fundo que foi feito para ganhar dinheiro na racionalidade. Parece meio esquisito falar isso, né? Um fundo que ganha dinheiro na racionalidade. Ele é um fundo que opera fundamento. Então, ele ganha dinheiro quando as pessoas estão olhando para os fundamentos. A ideia do fundo é justamente usar o nosso poder computacional para processar uma quantidade de informação, uma quantidade de fundamentos que uma pessoa de cabeça jamais conseguiria fazer. Então, vou até usar vocês de cobaia aqui. Toda vez que eu explico o Sigma, eu faço essa pergunta, depois eu dou a resposta da minha pesquisa, que eu já consegui de resposta na minha pesquisa de mercado. Mas se coloquem no lugar de um gestor macro, pode ser. É um gestor que pode operar bolsa, juros, câmbio e commodities no mundo inteiro. Quantos ativos vocês conseguiriam cobrir? E aí eu falo vocês pessoalmente, é uma pessoa só. Quantos ativos dá para cobrir? Você tem que ser um especialista nesse ativo. Você saber todas as movimentações e entender profundamente ele. Quantos dá para acompanhar? Então, a gente, né, acaba olhando de uma forma mais ampla, né? Mas eu acho que para ser realmente especialista, entender tudo daquele ativo, né, até vendo a estrutura das gestoras e tudo mais, eu acho que consegue pouquíssimos, né? Então, tanto que você vê que tem um analista específico só para, sei lá, falando de fundo de ações, tem um específico só para setor de consumo, outro só para setor financeiro, né? Então, ele olha pouquíssimas empresas que ainda estão bem correlacionadas, né? Então, não sei dizer quantos conseguiria acompanhar, né? Mas acho que assim, o único, para ele ser muito especialista naquilo, acho que teria que ser um único mercado. Que talvez pode ter mais de um ativos ali correlacionados, né?
Eu vou te dar a resposta. Bom, eu já fiz essa pergunta umas 500 vezes. E aí, eu posso falar para você, 90% das respostas que eu tive, elas estão entre 5 e 15 ativos. Normalmente o pessoal fala entre 5 e 15. Aí você tem um ou outro que fala 20, 30, e aí, o número mais alto que eu já ouvi foi um cara só que me falou, foi 50. Eu achei meio puxado esses 50 ativos aí, eu não falei nada na hora, mas a resposta mais alta que eu já ouvi foi 50. O Sigma, ele usa o nosso poder computacional para olhar de perto, todos os dias, mais ou menos 5 mil ativos ao redor do mundo inteiro. Então, no final do dia, é aquela ideia de qual que é a ferramenta que você está usando. A gente está tentando não usar a peneira, estou tentando usar uma coisa que na nossa cabeça é um pouco mais eficiente. Mas o trabalho ainda é o mesmo. O trabalho ainda é encontrar aquelas oportunidades de gerar alfa. E aí, a verdade é que o fundo, o mecanismo para ele montar a carteira dele é muito, mas muito simples. A operação talvez não, mas a ideia por trás é... Primeiro, ele tem 2 etapas. A primeira etapa é olhar os mercados ao redor do mundo inteiro e definir quais mercados têm a melhor perspectiva de retorno para os próximos meses, segundo os nossos parâmetros. Então, ele vai olhar indicadores econômicos de cada um dos países ao redor do mundo, atribui um peso para cada indicador, ranqueia e vê quais têm a melhor perspectiva de retorno. A segunda etapa é definir que ativos de fato eu vou ter dentro da carteira. Se eu definir que eu tenho 15% de bolsa brasileira, quais ações? Pega a lista de todas as ações, olha indicadores fundamentalistas de cada uma delas, atribui um peso para cada um, ranqueia e vê quais têm a melhor perspectiva. Ele usa essa mesma receitinha de bolo para todos os mercados que ele está ao redor do mundo inteiro. Então, bolsa brasileira, americana, japonesa, commodities, moedas e por aí vai. Faz sentido? Então, a gente tem uma brincadeira interna, né, que a gente fala, cara, um gestor tradicional, ele está num barquinho de pesca, uma varinha de bambu, tentando pescar as oportunidades no mercado. A gente está tentando pescar as mesmas oportunidades. A diferença é que a nossa abordagem talvez seja mais parecida com pegar uma banana de dinamite, joga no lago, deixa o negócio explodir, eu vou catando os peixes que estão boiando. A ideia, o objetivo é o mesmo, mas a abordagem talvez seja um pouco mais agressiva em termos de quantidade de informação. Então, essa é a ideia do Sigma. E aí, só para fechar, você tem esses 2 regimes, ou a gente está em um ou a gente está em outro. Então, o que a gente queria fazer como gestora era oferecer um portfólio que, se o investidor tem os 2 na carteira, independente do que esteja acontecendo, em tese, você sempre tem um dos fundos despontando, que é uma coisa que vem funcionando desde... A estratégia do Sigma nasceu 3 anos atrás. O Zara tem 9 anos. Então, desde que o Sigma existe, eles são bem complementares. Né? A gente vê que eles ganham dinheiro em momentos completamente separados, momentos distintos, mas quando você tem os 2 na carteira, você tem uma carteira consistente pra caramba. Porque eles foram criados para serem complementares, né? Não foi por acaso isso. Então, essa é a nossa... Eu levei vocês para um tour por todos os nossos produtos. Eu esqueci de um. Não sei se vocês têm demanda de previdência, mas a gente criou um fundo de previdência que faz 6 meses amanhã, inclusive. Então, ainda hoje eu não posso divulgar o resultado dele, mas ele é a junção das 2 estratégias. Ele tem metade do peso no Sigma, metade do peso na estratégia do Zara, dentro de um fundo só de previdência. Se as 2 pernas estão indo super bem esse ano, o spoiler está dado, o fundo de prévio também está indo bem. Amanhã eu vou poder falar do resultado dele. Então, você falou das 2 estratégias, né? Mas, pelo que eu estou sabendo, está vindo uma terceira aí, né? Tá. Então, na verdade, cara, isso é uma coisa muito legal. Faz mais ou menos uns 6 meses que a nossa equipe de gestão... Eles se debruçaram em algumas estratégias específicas para fundos de ação, específicas para o mercado de ações aqui no Brasil. Lembrando, as 2 estratégias que a gente tem na casa são multimercados globais. E eles estavam focados em algumas estratégias especificamente para Brasil, para ações aqui no Brasil. E, inicialmente, algumas dessas estratégias iam entrar para dentro do Sigma e algumas iam entrar para dentro do Zara, mas os resultados estavam muito legais. A verdade é que o pessoal está fazendo, a gente está usando algumas... É uma estratégia bastante baseada em inteligência artificial e os resultados, aliás, foram surpreendentes nos testes que o pessoal está tendo. Aí a gente teve a ideia de talvez criar um fundo com essas estratégias. Então, esse fundo está vindo... Na verdade, esse fundo, a cota 1 dele foi ontem. A gente não está divulgando ele, ainda a gente não está comercializando ele, porque a gente está fazendo alguns ajustes ainda. Mas esse fundo está vivo já, começou ontem, e a gente
a gente percebeu que a gente tem uma dificuldade muito séria com o nome. Então, o que a gente está pensando em fazer, então, talvez escolher uns 3, 4 nomes e abrir para o público votar, porque pelo menos a gente divide essa responsabilidade. Mas esse é o fundo que está vindo aí. Então, aí vai ser um fundo de ações, certo? Então, vai ser Ações Brasil. Mas ele vai ter uma estratégia também de operações com uma maior frequência também? Vai ser mais de trade ou vai montar a posição? Imagino que é mais... vai girar mais a carteira, né? Pô, a verdade, assim, se você pegar... A estratégia do Zara e do Darius giram muito. Eles mandam de 20 a 30 mil ordens por dia. O Sigma, que é um fundo mais baseado em fundamento, ele não gira a carteira. Ele gira bem pouco, na verdade. Quando o mercado está... Porque fundamento demora um tempo para maturar. Então, ele é um fundo que quando o mercado está normal, e aí eu digo isso porque o mercado está tudo menos normal agora. Então, ele está se mexendo bem mais. Mas no mercado normal, ele tende a se mexer mais ou menos uma vez por mês. O fundo de ações, talvez ele tenha uma característica mais parecida com o Sigma nesse caso. Ele tende a gerar um pouco menos. Tem um modelo ali dentro que talvez rode um pouco mais, mas ainda assim não chega próximo da ideia do Zara, porque, querendo ou não, o Zara roda muito, porque ele é um fundo, por falta de uma palavra melhor, oportunista, né? Tira a conotação ruim disso, mas ele é um fundo que busca oportunidades, que podem acontecer em minutos, pode acontecer em dias ou meses. Ele tem uma gama grande de tempos. Ele tem posições que ele segura por meses e tem posições que ele segura por alguns segundos. Você não sabe quanto tempo vai durar essa janela de oportunidade, então ele tem que reagir muito rápido para conseguir pegar ela. Já o Sigma, fundamento, você pode montar uma posição ali e ele vai demorar um tempo para chegar onde ele tem que chegar. Então, o fundo de ações está mais para esse lado do Sigma. Perfeito. Bom, então, né, os fundos, né, de vocês estão bem esse ano, passaram muito bem pela crise ali, pelos momentos ali de estresse, mas eu quero ser chato e falar do momento ruim. O momento ruim recente, na verdade, que nem é tão ruim assim, mas enfim, né? Agora, final de maio, começo de junho, desculpa, a bolsa deu uma disparada, os mercados andaram pra caramba, e os dois fundos performaram mal, voltaram um pouco ali, entregaram um pouco da performance. Por que isso, né? A gente não estava nem no momento de racionalidade nem irracionalidade, né? O que aconteceu? Você estava num momento um pouco de transição, né? Eu vou até explicar o que os dois fundos fizeram no ano. Eu vou passar, em vez de passar uma foto da carteira do fundo hoje, eu vou tentar passar um vídeo para vocês entenderem exatamente o que eles fizeram. O Sigma, ao lado do Sigma, o Sigma é um fundo que ganha dinheiro na racionalidade. Então, ele vinha, já desde o ano passado, ele estava indo muito bem, surfando toda a alta que a gente estava num momento bullish no mercado, em todos os mercados ao redor do mundo, e ele vinha conseguindo surfar bem isso. Quando começou o coronavírus, você teve um momento de puro pânico que começou. Nesse momento, o Sigma não é um fundo que foi feito para ganhar dinheiro nesse momento, porque ele olha fundamento e a gente sabe que ninguém está olhando isso. Então, o que ele faz? Ele enxuga a carteira. Ele diminui o risco da carteira, ele funciona exatamente igual uma esponja. Diminui o risco, coloca a bunda na parede, espera o negócio passar, e esse ponto de diminuir o risco, ele também faz uma outra coisa, ele dolariza boa parte das posições dele, porque o dólar tende a salvar nesses momentos. Então, foi exatamente isso que ele fez, ele sofreu um pouco como era esperado, mas ele segurou muito bem perto dos peers, né? Ele foi super tranquilo, de repente ele aumentou as posições e tentou pegar essa volta do mercado. Só que esse mecanismo de hedge dessas posições dolarizadas ainda ficaram na carteira, porque o mercado ainda está muito... a gente ninguém tem muita certeza do que vai acontecer agora, então ele tem mecanismos de defesa ativo dentro dele ainda, um deles é essas posições dolarizadas. O dólar, nós sabemos que ele foi até 6, mas depois ele voltou até 5. Então, com essas posições dolarizadas, seguraram, ele ganhou dinheiro nas posições que estão pegando a recuperação do mercado, mas essa posição de dólar derrubou um pouco ele. Ficou acho que foi menos 1%, alguma coisa assim, né? Se segurou bem, ainda está mais ou menos 4%, eu acho que é 4 ou 5% que ele está no ano agora. Então, é isso. Na verdade, o que aconteceu? Ele ainda está com a defesa, com esse mercado pujante, o dólar sofreu, isso é um dos mecanismos de defesa dele, então ele sofreu um pouco. Ele já vem diminuindo as posições em dólar, né? Então ele já não é uma coisa, é um fundo dinâmico, ele tende a se mexer bastante, e
ele tá bem posicionado, eu diria, para tentar pegar uma retomada do mercado. Do lado do Zaratustra, ele é um fundo que ele vinha surfando o bull market que a gente estava vivendo. Durante a crise, quando começou a crise, um ponto interessante, né? A crise começou no Carnaval. E no Carnaval, o mercado estava fechado aqui no Brasil. Só que os dois fundos operam lá fora. Então, no primeiro dia, na segunda-feira de Carnaval, com o mercado fechado aqui, que foi quando o coronavírus começou a causar um desastre nas economias ao redor do mundo. E nerd não pula Carnaval mesmo, né? Então, exato, tava lá trabalhando. O pessoal estava trabalhando pra caramba durante o Carnaval, cara. O Zara inverteu a mão, né? Ele zerou todas as posições que ele tinha em equities, porque ele tinha bastante posições em equities ao redor do mundo inteiro. Ele zerou tudo isso já no primeiro dia e entrou com uma posição forte em dólar também, que nesse momento, querendo ou não, o dólar é o que salva a carteira, né? O dólar é um dos poucos ativos. Nem ouro, nos primeiros dias, salvou os mercados. Então, ele entrou nessa posição de dólar e aí foi o que ele surfou durante toda a crise. Não é à toa que ele chegou a ficar, acho que quase 9% no ano. Então, só que tem um ponto, né? O Sigma, ele diminui o risco. O Zara vai pro pau, porque nesse momento é o momento que ele ganha dinheiro. Então, ele surfou nessa posição de dólar, ele surfou na posição de juros também, teve o fechamento da taxa de juros logo depois do segundo dia de circuit break. Segundo dia de circuit break, os juros explodiu e aí, de repente, começou a voltar muito rápido, e ele conseguiu pegar toda essa movimentação. Não preciso nem falar por que a gente não foi tão bem no último mês, né? Ele ainda tem... O que o Zara está fazendo? O mercado começou um movimento de recuperação, talvez de euforia, nas bolsas, no próprio juros, e ele começou a pegar. Só que ele ganhou muito dinheiro nessa posição de dólar. Então, a posição de dólar ainda está na carteira e ele está crescendo a posição de ações. Faz sentido? Então, ele está com mixed signals aí. Ele tem as duas posições ainda, só que o dólar está caindo cada vez mais rápido e caindo, eu digo, em tamanho de posição, e a bolsa está aumentando. Então, ele tá trocando de lado, mas é justamente isso que explica o resultado dele. Não é à toa, ele tá alguma coisa como 7,5% no ano, e ele ganhou muito nessa posição de dólar, que a gente inverteu a mão muito rápido. Viu, Pedro? E, bom, o Darius é a mesma estratégia do Zara, né? Você já comentou. Agora, qual que é o percentual qual é o percentual, né, de risco que o Darius tem em relação ao Zara? Boa. O Darius, na verdade, ele nasceu de um próprio pedido do pessoal do mercado, porque o Zara, querendo ou não, o pessoal falava o seguinte, cara, esse fundo, eu adoro a estratégia dele, só que é tudo muito esquisito. Nome impronunciável, a vol de 15, fundo multimercado tem vol 15, né? Normalmente, os peers da indústria ficam num range de vol de mais ou menos 8, até máximo 10 ali, isso é o padrão da indústria, né? Ele estava muito fora do padrão. E aí o pessoal falou, cara, me dá um fundo mais normal, dá um fundo que entre dentro desse padrão. Então, o Darius nasceu, muito mais pronunciável, né? Diga-se de passagem, e ele tem 2/3 da volatilidade do Zara. Então, ele tem um target de vol 10 ainda, isso é até importante falar, não é, tem muita gente que acha que ele é um fundo conservador, ele não é. É que o Zara, ele está muito acima do padrão, e aí o Darius, ele está ainda no range, dentro do range que a gente tem, ele ainda está no patamar de cima com um vol target de 10%. Ele tem 66% das posições do Zara. Isso significa que toda vez que o Zara compra 100 ações da Petrobras, o Darius comprou 67 ações, 66,6 ações da Petrobras no mesmo momento. Faz sentido? Então, essa é a ideia do Zara, do Darius. E aí, um ponto, o Zara está fechado, mas o Darius ainda continua aberto e o Sigma ainda continua aberto. E aí, uma das vantagens é que eles têm um patamar de volatilidade muito parecido. Então, quando o pessoal vai fazer uma combinação, fica fácil, é só fazer meio a meio. Né? Se você for fazer com Zara e Sigma, você tem que dar um peso um pouco maior para o Sigma para você depender mais parecido dos dois. E, bom, o Zara está fechado, os outros dois fundos, eles acabam que eles operam ativos muito líquidos, né? Então, até o motivo até de fechamento do Zara tem a ver com liquidez, ou nem é essa questão, né? Não, é mesmo porque a estratégia ainda está aberta, né? O Darius, ele segue a mesma estratégia do Zara. Mas é mais uma questão de... Essa estratégia do Zaratustra, ela tem uma peculiaridade. Se você olhar o gráfico, parece uma escada. Ele anda de lado durante um tempo, de repente ele vem dar uma porrada. Ele anda de lado, depois ele vem dar uma porrada. Isso porque, boa parte do tempo, o investidor está racional e não irracional. Então, a maior parte do tempo, ele está tentando achar alguma coisa e não acha. E ele vai andando de lado.
Vocês estão me ouvindo, pessoal? Deu uma travada aí, beleza. Só que quando ele acha alguma coisa, ele tende a dar essa porrada que mais do que compensa todo o período que ele anda de lado. E aí, se você pega... tem muito investidor que não está assessorado, querendo ou não, a gente ainda tem bastante gente que não tem assessoria. E aí eles têm uma tecnologia muito avançada para escolher fundos. Eles abrem a plataforma de fundos, ranqueiam por rentabilidade de 12 meses e entram que estão lá em cima. Quando o Zara dá uma porrada, ele fica lá em cima. E aí tem muita gente que entra no fundo sem entender o que o fundo está fazendo. E a verdade é que esse perfil dele andar de lado, isso faz com que ele seja um fundo chato. Tem um cliente meu que ele fala o seguinte, cara, esse é o fundo mais chato da indústria, porque o ano tem 252 dias úteis. 245 dias, o cliente está puto, porque ele não vai para lugar nenhum, mas 7 dias no ano ele vai, e aí você fica feliz da vida que você está no fundo. Mas a verdade é assim, o cara que não sabe onde ele está entrando, ele começa a andar, pegar esse período que o fundo está andando de lado, ele vai sair. Então, esse fechamento é uma das formas que a gente tem de defender o passivo do fundo e garantir que você... Tentar fugir dessa euforia exagerada que o mercado tem em alguns momentos para investir em fundos, para garantir que aquele passivo que está ali é um passivo saudável. Acho que esse ano a gente pode ver os tem momentos melhores, né? Porque momentos de euforia e de pânico, acho que são... A gente está em 6 meses e já tivemos vários, né? Exato, exatamente. Na opinião de vocês consideram que nós estamos agora passando por um momento racional ou um momento mais de euforia, porque a bolsa não para de subir? Cara, você sabe que isso é sempre uma pergunta que todo mundo me faz. Cara, qual que é o fundo agora que vai melhor nesse momento que a gente está? E a verdade é que se a gente conseguisse fazer esse timing de saber qual fundo vai melhor em cada momento, eu tinha colocado isso na parametrização dos modelos e ia fazer um fundo que ganhava dinheiro o tempo inteiro. A verdade é que nem a gente consegue. É muito difícil de falar daqui para frente. De hoje para trás, a gente sabe, é só olhar o resultado dos fundos. O Zara se deu melhor que o Sigma, apesar do Sigma não ter ido mal. Né? Não é que eles são completamente opostos. O Sigma está alguma coisa como mais 4. Nesse ano, o CDI foi 1,5, sei lá, né, num ano que a bolsa despencou 40%, ele é um fundo que se segurou bem, só que o Zaratustra é esse momento que ele brilha, né, então por isso que ele está alguma coisa quase como 8% no ano. Daqui para frente, eu diria que é meio que jogar uma moeda para saber quem que vai melhor, a gente não tem a menor condição de explicar, até por isso que a gente sempre fala, cara, coloca os dois, porque... Você sabe que eles são complementares, você sabe que eles têm esse comportamento, você só não consegue fazer o timing. Nem a gente que criou os fundos consegue. E em termos de target, né, de rentabilidade dos fundos, qual é, né? E hoje com CDI mais baixo, eu imagino que a gente também pode esperar, então, a gente estava muito acostumado a falar em percentual do CDI, né? Até você falou acumulado aí dos fundos em percentual do CDI, né? Mas hoje eu acho que a gente pode esperar retornos maiores em relação ao CDI dos fundos, né? Na verdade, quando a gente fala de target mesmo, a gente fala em CDI+. Então, o Zaratustra tem alguma coisa como target de CDI mais 10, o Darius tem alguma coisa como CDI mais 7, o 2/3 do CDI mais 6,6 é o que a gente espera do Darius. O Sigma é mais fácil, porque ele tem um Sharp Target 1. Então, se a vol dele é uma vol 8, é CDI mais 8, que a gente espera. Tá? Então, em termos de percentual do CDI, isso vai mudar bastante o histórico do fundo ali, porque a gente sempre pensa isso em termos... Todos os nossos targets, a gente pensa em termos de Sharp. Eu sei que o Zara tem um Sharp um pouco abaixo, alguma coisa como 0,7, é o Sharp histórico que eu espero dele, e o Sigma ele tem um Sharp de 1. Então, aí fica fácil de fazer a conta. Então. Bom, e a gente também tem visto, né, vocês são considerados, né, uma casa quant, né, mas a gente tem visto também cada vez mais casas começando a colocar uma caixinha quant dentro da estratégia, né? Vocês acham que esse vai acabar sendo o futuro? Cara, o que eu acho que vai acontecer, eu acho que vai começar a acontecer a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. A expressão fundo quant vai morrer. As pessoas cada vez falam menos fundo quant, porque quant é só usar tecnologia para fazer gestão.
Quando você lançou o primeiro smartphone, você comprava o smartphone, você falava, eu tenho um smartphone, não é um celular, isso é um smartphone. Hoje você fala, eu tenho um celular, está implícito que é um smartphone. Então, o que eu acho que vai acontecer, as pessoas, vai ficar cada vez mais difícil de ir com a peneira. E, obviamente, o mercado financeiro tem pessoas brilhantes, ninguém é burro. O pessoal vai começar a perceber isso. Já está percebendo isso. E aí o pessoal vai começar a incorporar cada vez mais tecnologia, a ponto de que quando você falar, eu tenho um fundo daqui a alguns anos, você está implícito que tem tecnologia nele. E eu falo que está acontecendo isso nos Estados Unidos porque, mais ou menos um mês atrás, eu estava vendo um vídeo que falava sobre hedge funds lá fora, e ele deu uma pequena definição sobre a expressão hedge funds. Hedge funds, para quem não está ouvindo a gente em casa, é o fundo multimercado lá nos Estados Unidos. E na definição tinha a palavra algoritmo. A hora que eu vi aquilo, eu tirei um print, está em algum lugar aqui, porque eu achei genial aquilo. Na definição de hedge funds, ele já incluiu a palavra algoritmo. Isso quer dizer que é justamente a movimentação que está acontecendo lá fora. Não é à toa que você pega os 10 maiores hedge funds do mundo, os 10 maiores são quantitativos. Assim, todo mundo vai ter que virar, senão vai ficar difícil de achar as pepitas de ouro. E uma coisa curiosa, né, que eu ouvi aí do Flávio, né, outra vez que a gente esteve conversando, se você puder explicar um pouco mais sobre isso, né, que ele também estava falando o seguinte, que o fundo, né, com o tempo, né, o fundo de vocês vão aprimorando as estratégias, vocês vão aprendendo, né, com o tempo, com o erro e com os testes que vocês vão fazendo, mas também ele vai ganhando mais força, porque conforme vocês vão crescendo, vocês vão tendo mais dinheiro, e com mais dinheiro vocês conseguem comprar mais dados, né? Então, pelo que eu entendi, né, assim, a gente tem muitos dados que podem ser interessantes para vocês analisarem, que você tem que pagar, por isso não é barato, né? E também tem muitos dados meio que a gente nem imagina que vocês acabam avaliando, né? Até se puder contar algum caso curioso de algum dado mais diferente, assim. Fechado. Não, a verdade é assim, esse processo sistemático de investimento tem 2 pilares. Um deles é as pessoas. Então, até durante essa quarentena, já tem pelo menos 5 pessoas na empresa que eu nunca vi pessoalmente. A gente está contratando sem parar lá, é o pessoal que eu só vi pela telinha por enquanto. Quanto maior a gente fica, mais gente brilhante a gente consegue colocar na equipe. E tem um outro ponto que é tudo que tem a ver com tecnologia, o dados entra nisso, né? A verdade é que a gente brinca lá que as nossas bases de dados são os funcionários mais bem pagos da empresa. O que a gente gasta para adquirir e manter essa base de dados não é brincadeira. E então, é exatamente o que você falou, né? Quanto mais recurso eu tenho, mais eu consigo reverter desse lucro para essas 2 bases e, em tese, os fundos vão ficando cada vez melhores. Isso só acontece porque eu tenho o processo, em vez de estar na cabeça do gestor, o processo está no papel. Então, eu consigo ir melhorando. Até eu vou fazer até um paralelo aqui, mas é como se eu tivesse um chefe de cozinha. O normal, o gestor tradicional, ele tem aquela receita na cabeça dele, ele faz a receita. Na nossa cabeça, a gente pega a receita que está na cabeça dele e coloca no papel. Porque com ela no papel, eu consigo pegar com os meus dados e fazer testes nela. Putz, quanto mais informação eu tenho, que tal a gente colocar um pouquinho mais de sal? Vamos ver como fica? Coloca um pouquinho mais de sal. Pô, ficou bom. A gente já mudou a receita um pouquinho. Pô, saiu um dado novo ali, pô, talvez um pouquinho mais de pimenta aqui. Não funcionou, volta atrás. Então, eu consigo ir fazendo esses ajustes para ir melhorando as nossas estratégias ao longo do tempo, né? E aí, a verdade é que, assim, quando você começa a falar de dados, você tem 2 tipos de dados que você pode usar. Dados estruturados, qualquer coisa que você consegue, de forma intuitiva, imaginar planilhado. Então, balanço de empresa, preço, volume de transação, constituição do book de ofertas, tudo isso é dado estruturado. Você compra de alguém a base, trata essa base e você tem ela lá bonitinha para começar a operar. Isso a gente faz, todos os tipos de dado estruturado que você imaginar, a gente tem acesso hoje. E aí você tem um outro tipo de dado, que são os dados alternativos, ou dados não estruturados, que aí é qualquer coisa. Então, alguns exemplos. Por exemplo, mais ou menos uns 6 meses atrás, saiu uma notícia na Bloomberg de uma gestora que estava monitorando o tráfego aéreo de jato corporativo. E aí eles estavam monitorando o tráfego aéreo especificamente em um aeroporto de Omaha. Não sei se vocês sabem o que tem em Omaha, eu falo para vocês, não tem absolutamente nada, só tem o Warren Buffett. Então a inferência dos caras é o seguinte: se você tem um jato corporativo,
trazendo o high management de uma empresa para Omaha, tem boas chances dele estarem indo falar com Warren Buffett. E normalmente você fala com Warren Buffett para pedir dinheiro. Então, o caso que eles contam nessa matéria é uma empresa de petróleo que ia comprar um concorrente. Eu não lembro o nome da empresa, mas eu lembro o valor que eles iam comprar. Era por 38 bilhões de dólares. Aí eles voaram para Omaha, 2 dias depois o Warren Buffett colocou 10 bilhões de dólares na mão deles. Essa empresa foi lá e comprou o concorrente. O fundo que estava monitorando o aeroporto antecipou essa compra. E aí eles ganharam, só nesse trade eles ganharam o ano inteiro. Então, outra coisa que é muito, muito comum, Twitter. Ah, mas dá para ganhar dinheiro no Twitter? Não tem cara que faz qualquer tweet ali, ele mexe o mercado completamente? Tem vários desses. Será que não tem como fazer um algoritmo que lê o grau de pessimismo ou o grau de negativismo de algum cara influente no mercado para tentar antecipar alguma coisa? Tem uma gestora que fez isso com as ações da Tesla, na época que o Elon Musk era o CEO ainda, que eles perceberam o seguinte: o Elon Musk é um cara que vive para a empresa. Quem conhece um pouquinho a vida dele sabe que a vida dele são as empresas dele. E aí a inferência deles foi a seguinte: se o próprio cara é tão ligado com a empresa assim, será que vai sair uma divulgação de resultado da empresa dele na semana que vem? Aí você começa a ver que ele está todo felizinho no Twitter. Ah, estou muito feliz com não sei o quê. Então, a densidade de positividade dos tweets dele está altíssima. Será que isso não quer dizer que não tem nenhum problema embaixo do capô da empresa dele e esses dados que vão ser bons demais? Ou, o contrário, o cara tá puto da vida, reclamando no Twitter, se dá para ver que ele tá depressivo por lá, vai sair o resultado dele daqui a uma semana. Já dá para ver que ele tá com algum tipo de problema. Então, a verdade, quando eu falei que a quantidade de informações explodiu, é porque a quantidade de canais que essa informação pode chegar na gente explodiu. Né? Tem muito valor você olhar esse tipo de informação que eu falei. Tem valor você olhar a imagem de satélite para ver como que está a florada de café, para tentar antecipar como vai ser a safra de café. E aí você consegue antecipar qual que vai ser a movimentação no preço. A informação está em todos os lugares. E dá para usar. O problema disso é que dados não estruturados é um negócio muito caro de se utilizar. É muito caro para a gente fazer isso. Ano passado, a gente chegou num tamanho suficiente que a gente pôde começar a mexer com isso. A gente criou uma célula que a gente tem hoje na Giant, que é focada só em dados alternativos. Agora, tem um problema essa célula. Porque o grande valor desse tipo de dado, no final que você está fazendo, você está olhando dados públicos que ninguém mais está olhando para ganhar dinheiro no mercado. Ele só tem valor porque ninguém está olhando. Então eu não posso falar mais nada a partir daqui, porque senão eu tenho que mandar matar todo mundo que está assistindo essa live. Mas hoje a gente tem uma célula focada nesse tipo de informação dentro da empresa. Justo. Não, mas é bem bacana isso, eu acho um negócio bem legal. Né? E que, sem dúvida, acaba trazendo um diferencial aí realmente para o fundo, né? E realmente enxergando toda essa... Você vê o nível, né, de informação que vocês estão buscando, realmente é humanamente impossível você administrar tudo isso se não for através de modelos e, né, se não tiver uma ferramenta toda ali para ajudar a trabalhar esses dados, né? Sem dúvida. Na verdade, o que a gente percebeu é que se você usa só a sua cabeça, você tem que tentar simplificar as coisas. Então, quantas variáveis você consegue olhar? Se você quer definir se o dólar vai subir ou cair, você tem 1 milhão de variáveis que você poderia olhar. Mas uma pessoa, ele olha 3 variáveis, porque é o que você consegue acompanhar, é o que você consegue entender, né? A partir daí, começa a ficar complexo demais para você fazer de cabeça. O que a gente está tentando fazer? Tira esse problema da complexidade, tira essa barreira. Eu não tenho agora mais problema de complexidade. Vamos tentar colocar o máximo de dados possível ali. Quanto mais dados eu tenho, em teoria, mais fácil vai ficando para eu encontrar essas oportunidades. Faz sentido? Com certeza. Mas é isso aí. Nossa, gente, eu falei pra caramba. Vocês devem estar com muito não, mas é... Ele tá até do lado. Falei, Tiagão. Não, é bom, legal. Tá dando aí 1 hora. Então, eu quero agradecer aí você pela disponibilidade, para estar aí contando um pouco mais sobre os fundos. Não, cara,
vou falar para vocês que é um prazer enorme, de verdade. Eu não falo isso da boca para fora. É um baita prazer para bater esse tipo de papo com vocês. Vocês são um parceiro antigo nosso já. Sempre que precisarem, vocês têm meu telefone, meu e-mail aí. Fiquem à vontade para entrar em contato. A única coisa ruim desse formato é que não dá para andar na bicicleta, né? Exatamente. Você sabe, bom, eu não sei se vocês... Eu não sei se quando vocês foram lá, a gente tem um gestor, que é o nosso head de machine learning hoje, o Alberto Chap, ele tá andando aquela bicicleta como se não fosse nada. Só para o pessoal entender o que é isso, essa bicicleta é uma bicicleta que a gente usou numa palestra nossa, que a gente inverteu o guidão dela. Então, se você vira para a esquerda, a roda vira para a direita. Se você vira para a direita, a roda vira para a esquerda. E parece muito fácil de andar, só que é impossível. Ninguém consegue andar, a não ser que você treine demais. O Chap está conseguindo, a gente tem uns vídeos dele, ele pega todo dia, durante uns 4 meses, ele pegava essa bicicleta, descia na garagem do prédio e ficava dando volta nos pilares ali. E ele conseguiu. Eu não consigo nem dar 2 metros com a bicicleta, mas ele conseguiu. Tá ok. Então, vocês quer dar aí algumas considerações finais? Não, eu acho que é isso, pessoal. Eu agradeço demais esse convite de vocês. Para o pessoal que está ouvindo a gente em casa, o Rafa, a Nath, eles têm todos, o pessoal da Passarga, eles têm um contato direto com a gente. Então, qualquer dúvida que ficou para vocês, aí manda para eles mandam para a gente resolve rápido. Fechado? E obrigado de novo pelo convite, pessoal. Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais.